Olá, queridos. Espero realmente que você esteja se cuidando, pois vivemos tempos complicados, tempos de muita angústia, de muito medo, e eu sei que não há muita razão para a gente ter um otimismo em nossa mente. Aliás, essa frase não é minha, é de Rubem Alves. Um texto maravilhoso que ele escreveu há muitos anos atrás, mas parece que foi escrito ontem para os nossos dias atuais. Ele diz mais ou menos assim: hoje eu sei que não há razão para otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Otimismo é quando, sendo primavera lá fora, nasce primavera dentro da gente. Na versão dele, isso é uma explicação do otimismo. É que lá fora, sendo primavera, nasce também a primavera dentro do coração da gente. Já para ele, a esperança é quando, sendo seca lá fora, continuam dentro da gente fontes a borbulhar no coração, na alma, na mente, na vida da gente. Otimismo é alegria por causa de acontecimentos, de situações, de posturas, de coisas à nossa volta. Já a esperança é alegria apesar de a gente não ver nada disso acontecendo. Segundo ele, otimismo se alimenta de grandes coisas, de grandes acontecimentos. E sem esses acontecimentos, ele morre. Já a esperança se alimenta de pequeninas coisas, e é nas pequenas coisas que ela floresce. É como um morango que nasce num pezinho bem pequenininho, à beira de um abismo. E segundo ele, hoje é tudo o que nós temos diante da situação em que vivemos, como morangos, à beira de um abismo. Alegrias sem razão, mas a grande possibilidade de termos no nosso coração a esperança. Esse era Rubem Alves. Quando eu estava lembrando desse texto, eu me peguei pensando naquele versículo, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Quando a gente fala em otimismo, sempre é muito bom estar ao lado de pessoas otimistas. Elas são, como dizem por aí, para cima, alegres, divertidas. E é verdade, porque o otimismo é a disposição de ver as coisas pelo lado bom, sempre. Ver sempre uma solução favorável adiante. A esperança já é o sentimento que leva a pessoa a olhar para o futuro, considerando o futuro portador de condições melhores que as oferecidas no presente. As duas são muito parecidas e às vezes se confundem dentro da gente. E o esperançoso, ele pensa de uma forma um pouco diferente. Ele pensa que, diante das lutas e dos problemas que ele está vivendo, ele olha para tudo isso e ele entende que isso são parte, claro, do cotidiano e da vida de todos, mas que de alguma forma ele está lutando diante desses sofrimentos todos, entendendo que isso é passageiro e que isso é uma caminhada e isso é uma marcha para um fim muito melhor, muito mais alto e muito mais elevado. Por isso que eu acho que a esperança ela é muito mais equilibrada que o otimismo.
Porque, como o próprio Rubem Alves falou, a esperança, ela tem raízes mais profundas dentro do nosso coração. E ela não precisa de grandes realizações para se alimentar, ela se alimenta de coisas muito pequenas, sutis e do dia a dia. Isso me fez lembrar muito, primeiro, das situações que nós estamos vivendo e como agora é muito difícil a gente ter uma questão otimista a respeito de tudo isso. Mas é bem possível termos uma postura de esperança. Não porque a gente está vendo assim soluções rápidas para tudo isso que a gente está vivendo, mas porque a esperança nos possibilita ver nas pequenas coisas que está acontecendo no nosso cotidiano nesses dias, que nos dá a certeza de que lá adiante, nessa caminhada que a gente está, nessa estrada que a gente pode encontrar uma possibilidade diferente, melhor, muito mais comprometida com a verdade, com a vida e com a certeza de que dias melhores virão. Olhando para o texto de Jeremias, se você ler o capítulo todo, o capítulo 3, você vai perceber que já no primeiro versículo ele diz que é um homem que viu a aflição. Ele experimentou a dor, o sofrimento, a dificuldade. E o mais interessante de tudo isso é que ele descreve uma série de problemas e lutas e dificuldades e decepções e desapontamentos com ele, com a situação, com o povo dele, com a nação dele e até mesmo com Deus. Mas lá no verso 21, ele busca alguma coisa que seja muito mais forte que o otimismo. Ele busca trazer à sua memória alguma coisa que lhe dê esperança. Ele busca trazer a sua consciência, porque a memória da gente está muito ligada com a nossa consciência, estarmos conscientes de que temos uma situação complicada e que precisamos, mais do que nunca, trazer à tona realidades que nos possibilite caminhar na certeza de dias melhores. E que eu acho interessante é que ele não busca em nada extremamente complicado, fácil, rápido e mágico, mas ele tenta trazer na memória alguma coisa que lhe dê esperança, e quando ele busca isso, ele encontra na misericórdia, na graça, na bondade, no amor de Deus. Ele busca trazer à sua memória alguma coisa que possibilite ele ter esperança, justamente de coisas que talvez a gente passe o tempo todo sem perceber. Que é a presença de Deus, o cuidado dele, o carinho dele, o amor dele, a proteção dele, e que passa extremamente desapercebido nos dias em que a gente vive e na correria que a gente está vivendo. O bonito de tudo isso é que a esperança, sim, ela é bem melhor que o otimismo. Não que o otimismo seja uma coisa errada, ou esquisita, ou estranha, ou ruim. Claro que as pessoas otimistas já saem na frente. Mas a esperança, essa ninguém derruba. Porque o otimismo pode realmente vir à tona e trazer para a gente uma ideia fantasiosa de que vamos conseguir rapidamente as coisas. Mas a esperança não. A esperança sabe que a gente vai conseguir, mas sabe que haverá uma luta, uma caminhada, uma busca para que essa esperança todo dia vire verdade. O que ele buscou naqueles dias difíceis que ele passava foi buscar a esperança na bondade e na misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele sabia que elas não têm fim. A misericórdia de Deus não tem fim. O amor de Deus não se finda. A graça dele não acaba. E é mais interessante que ele diz, ela se renova a cada manhã. Todos os dias, a graça de Deus, o amor de Deus e a bondade dele bate às nossas portas. Por quê? Porque grande é a fidelidade dele. Ele sempre será fiel. Mesmo que a gente nem sequer acredite que ele pode fazer grandes coisas na nossa vida. Mas ele acredita na gente. E ele vai fazer grandes coisas na vida da gente porque ele acredita na gente. Então, entre otimismo e esperança, eu prefiro ficar com a esperança, porque ela se alimenta de pequenas coisas.
Sabe como aquele pezinho de morango plantado à beira de um abismo com apenas um moranguinho ali? Aquilo, só aquilo, produz alegria. Então a esperança, ela é duradoura, principalmente se ela for pautada na misericórdia do Senhor, porque ela se renova a cada manhã, ela não tem fim, porque Deus é fiel. Que Deus lhe ajude a ter esperança nesses dias tão complicados e a paz dele inunde o seu coração. Tenha dias cheios de esperança e certeza de que a bondade de Deus está do seu lado. Que seu coração descanse em paz e que você possa usufruir dessa presença gloriosa de Jesus na sua vida. Um beijo grande em seu coração. Fiquem com Deus, na esperança, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.